Jesus nos cubra com seu manto de luz. O poeta Mário Quintana tem um poema que diz mais ou menos assim: a vida é o dever que trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor de nossas vidas. Quando se vê, já se passaram 50 anos. Sou mesmo um poeta para resumir tanta verdade em tão poucas linhas. Pois Mário Quintana está a nos falar daquele a quem Caetano definiu como o compositor de destino, tambor de todos os ritmos, o tempo. O tempo, guardião de todos os segredos, senhor de todas as verdades. E o poeta diz que a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. E como dever de casa, nós temos um tempo certo, limitado, determinado para executá-lo e apresentá-lo pronto ao nosso mestre. Será que já paramos para pensar que a nossa vida atual pode ser resumida como o dever que cada reencarnante trouxe para fazer na casa física? Será que já paramos para pensar que o relógio do tempo não para e que as horas vão deslizando num ininterrupto tic-tac, com os minutos se esvaindo em segundo, tal como a água que em gotas se esvai por entre os nossos dedos, sem que possamos detê-la? Muitas vezes só percebemos o tempo quando não temos mais tempo, quando já findou o tempo. É que temos mania de postergar, de deixar para depois, como se pudéssemos entrar em acordo com o tempo para que tudo ocorra segundo a nossa vontade. Mas a pequena parcela de poder que detemos se chama agora, já. O amanhã, o depois, está fora da nossa governabilidade. Ninguém escapa do poder do tempo. Então procuremos fazer e viver o melhor agora, nas pequenas como nas grandes coisas. Procuremos não deixar para amanhã, para depois, para outro dia, para o futuro. Procuremos acabar com essa mania de postergar, essa mania de deixar tudo para depois, essa mania de adiar. E nós fazemos isso com tudo. Sabe aquela pessoa que guarda a cereja do bolo para comer no final? E no final chega alguém e diz: ah, você comeu o bolo e deixou a cereja de lado, então me dá que eu gosto. Ou seja, me dá que eu aproveito as coisas boas imediatamente. E aquele sapato lindo que você guardou para um dia de festa, guarda não, meu amor. Coloque ele num dia qualquer da semana para ele te levar para passear. Seus pés se sentirão em festa. Afinal, eles merecem, pois são eles que te sustentam, são eles que te levam para todos os lugares. E aquele perfume que você comprou para um dia especial? Torne hoje o seu dia especial. Chegou do trabalho cansado? Toma um banho, passa o perfume e inebrie com sua fragrância aquele que é o seu melhor ouvinte e conselheiro, o seu travesseiro. Ele merece. Afinal de contas, tem noite que você não o deixa sossegado com os seus pensamentos. Isso quando você não o encharca com suas lágrimas. Resumindo, vamos procurar viver bem e feliz agora. Por nós. Vamos fazer o dever de casa enquanto podemos, pois quando se vê, já é Natal. Quando se vê, o ano terminou. Quando se vê, já temos mais de 50 anos. Quando se vê, as forças, a saúde, o vigor da juventude já nos abandonou. E o que sobrou foram as cinzas das horas que desperdiçamos.
O tempo não para. O futuro já é amanhã, daqui a 1 hora, daqui a 1 segundo. Tem um provérbio chinês que diz que o passado é história, o futuro é mistério e o hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente. Então, procuremos utilizar essa dádiva para sermos felizes nas pequenas coisas, nas simples oportunidades que a vida nos concede. Procuremos cumprir com o nosso dever de casa, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Procuremos não postergar, não deixar para depois a presente oportunidade. Porque nós temos um tempo limitado e o homem pode comprar quase tudo na terra, menos o tempo, porque ele está acima de poder, de vontades, de dinheiro. O dia tem 24 horas, isso para todos nós, mas a quantidade de dias que temos não é igual para todos. E a grande maioria de nós ainda não percebeu a bênção do tempo, e por isso nós o desvalorizamos. Abusamos da concessão do tempo que Deus nos concede e empregamos muito mal, geralmente nos excessos, na busca do material, e assim deixamos o espiritual para quando tivermos mais tempo, para quando eu me formar, para quando eu passar no concurso, quando meu filho crescer, quando eu me aposentar. E quando se vê, já se passaram 50, 60, 70 anos. O Espírito Emmanuel diz que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, mas que se multiplicam por toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. E como se aniquilou o tempo, meu Pai? Com más ações, com adiamentos, com preguiça. A velha expressão matar o tempo reflete a nossa inconsciência vulgar nesse sentido. E o homem mata o tempo sentado na poltrona da preguiça, indiferente à necessidade de cumprir com sua parte para o seu próprio progresso e, consequentemente, para o progresso planetário. Quantos não vivem deitados na cama da ociosidade matando o tempo? Meus irmãos, a ociosidade, a preguiça, ela é um vício impressionante. Quanto mais nós ficamos na cama, mais amolentados nos sentimos. Quanto mais ficamos sem fazer nada, menos vontade de fazer alguma coisa temos. Aí começamos a sentir cada vez mais moleza, dor no corpo, tristeza, depressão. É que cabeças e mãos desocupadas é aparelho captador de vibrações enfermas e nefastas. Mesmo porque não é nosso costume ficarmos parados para meditarmos, para criarmos positivamente, para emitirmos vibrações elevadas em benefício do próximo e do planeta, para deixarmos a alma voar para planos mais felizes. Geralmente nós ficamos parados pensando besteira. Ou então vamos entrando em estado de torpor. Geralmente gostamos mesmo é de deitar na cama da preguiça, sonhando com a vida de facilidades e prazeres, sem atentarmos que o planeta Terra é planeta de provas e expiações e não um parque de diversões. O Espírito Emmanuel também diz que os interesses imediatistas do mundo clamam que tempo é dinheiro para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Ou seja, utilizar o tempo somente visando a vida material é tornar a obra incompleta. E tem gente que só vive para ganhar dinheiro. Esquece família, amigo, descanso, lazer, a própria saúde. E nunca tem tempo para nada,
pois o seu tempo é dedicado apenas ao material. Então, quem assim pensa e age tem que recomeçar a obra espiritual que não completou na presente encarnação. Atualmente, o que mais se ouve falar é a frase, não tenho tempo. E a hora continua tendo 60 minutos e o dia continua tendo 24 horas, mas não temos mais tempo para conversar com um amigo, para visitar um doente, para pensar no próximo. Não dá tempo nem para fazer as orações. E olha que hoje nós contamos com aparelhos que facilitam enormemente a nossa vida. Toda a tecnologia eletroeletrônica atual, ela deveria fazer com que nós tivéssemos mais tempo. Hoje, de um pequeno celular, você recebe, assina e envia documentos que antes tinham de ser datilografados, postados nos correios e levavam dias para fazerem um trâmite que hoje se faz em poucas horas. Hoje, na internet, tem ferramenta que faz tradução de conversa em tempo real, o que permite que o usuário tenha diálogo com tradução simultânea em 2 idiomas diferentes. Mas nós não temos mais tempo de dialogar, de conversar com um amigo. Parar para tomar um cafezinho, então, nem se fala. E olha que hoje o café já vem embalado a vácuo ou em cápsula e é feito na máquina. Não temos tempo para nada nem para ninguém. E aí nós nos defendemos dizendo, mas eu curto as postagens dos parentes e amigos e sei que eles estão bem. Meus irmãos, 90% das postagens são de sorrisos e alegria. Rede social é terra de felicidade, mas sabemos que cara a cara é diferente. Pois é, o olho no olho são os gestos, as ondulações da voz, a maneira que o corpo se movimenta. É assim que nós percebemos as nuances que a boca não fala. Ao vivo é que percebemos que os ajustes dos Photoshops nos enganaram. Os ajustes do Photoshop encobrem muita coisa. Vejam bem, nada contra redes sociais, porque eu amo o lado positivo do progresso. E existe muitas postagens edificantes, alegres, criativas. Mas o que eu estou tentando dizer é que nada substitui o bem-estar e a alegria que a presença física proporciona. Mesmo com a máscara e 2 metros de distância, ela vale mais que 1000 emojis de coraçõezinhos. Mas, pelo menos estamos nos comunicando. Pelo menos temos tempo para um bom dia virtual, pois já não temos mais tempo para o real. Não temos mais tempo para ninguém e quando se vê, perdemos os amores de nossa vida. Não temos mais tempo real porque nos perdemos nas facilidades e comodidades da vida moderna. Não temos mais tempo, pois, como diz Joana de Ângeles, o homem moderno procura a projeção da imagem sem apoio da consciência, tentando enganar a sua realidade mediante fantasias e mascarando a sua individualidade, enche-se de ocupações para não encarar no espelho a própria consciência. Não temos mais tempo porque giramos na roda frenética da competição, da ambição, do primeiro lugar, no verdadeiro caleidoscópio de um mundo onde acredita-se erroneamente que felicidade se compra e que tempo é dinheiro. Esquecendo-nos que tempo é uma concessão divina e como tal deve ser usado sim para as nossas necessidades terrenas, porque afinal vivemos temporariamente na casa material
e, portanto, carecemos de roupa, moradia, alimento, lazer, saúde, entretenimento. Mas também é nessa casa que devemos cumprir a tarefa que nós trouxemos da vida espiritual. Daí a necessidade de administrarmos o tempo ao nosso favor para não voltarmos ao mundo espiritual com muita pendência. Pendência é essa porque desperdiçamos o tempo somente com o material. O capítulo 3 do livro Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, procuremos usar nosso tempo com sabedoria, porque quando se vê, já se passaram 60, 70, 80 anos terrestres e o anjo da morte virá nos beijar a face. E quando os nossos olhos espirituais forem abertos, o tribunal da nossa consciência nos interrogará sobre o que fizemos com o tempo que nos foi concedido. Eu estou falando 60, 70, 80 anos, mas é claro que ninguém sabe quando o relógio do tempo soará a última badalada. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser agora. E é claro também que Deus sempre nos concederá novas oportunidades, mas o tempo perdido jamais é recuperado. O livro Eclesiastes diz que há tempo de plantar e tempo de colher. Qual a lavoura que estamos cultivando? São os frutos da alegria, da paz, do respeito, da fraternidade? Ou a nossa lavoura nos trará frutos amargos de dores e provações? Amigos, precisamos estar muito atentos quando lançarmos qualquer semente no solo de nossas vidas. Porque nós jamais deveremos esquecer que é da lei, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O Eclesiastes diz que há tempo de chorar e tempo de sorrir. Meus irmãos, que o nosso choro nunca seja de revolta contra as leis divinas, que as nossas lágrimas lubrifiquem os nossos olhos físicos, mas principalmente lave os nossos olhos espirituais, que elas reguem o solo de nossos corações para que possamos compreender que a dor atual é prova ou expiação e que depende de nós sairmos o mais rápido possível deste vale de lágrimas. Quando as lições do Mestre Jesus encontram acesso nos nossos corações, mesmo perante a tormenta, nós encontraremos calmaria. Pois saberemos que essas lágrimas são os sorrisos que amanhã nos esperam. Então, perante as chibatadas da vida, agiremos tal qual o sândalo que impregna de perfume o machado que lhe fere. O Eclesiastes diz que há tempo para todo intento e para toda a obra. Que utilizemos o nosso tempo para intentar, ou seja, para querer, para desejar o nosso melhor. Principalmente o nosso melhor espiritual, pois essa é a nossa essência. Que o nosso intento de melhor esteja verdadeiramente alicerçado nas palavras do Cristo, pois assim daremos e faremos o melhor para o próximo, como para nós mesmos. Que utilizemos o tempo para dar prosseguimento à obra do Reino de Deus, isentando os nossos pensamentos, palavras e atos de toda e qualquer semente de animosidade, revolta, ódio e ressentimento. É difícil, eu sei, mas não é impossível. Os amigos espirituais nos provam que é possível. E muitos espíritos encarnados também.
Muitos espíritos encarnados estão aqui nos dando esse exemplo ao superar os maus sentimentos para que a obra do Cristo não seja prejudicada. Nelson Mandela, símbolo da luta contra o apartheid, que era o regime de segregação racial que durou mais de 45 anos na África do Sul, ele nos dá esse exemplo. Ele passou 27 anos preso e, apesar da arbitrariedade de sua prisão, ele continuou levantando a bandeira da não violência. E quando da sua libertação, ele nos contou o seguinte: quando eu saía em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a amargura e o ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Mandela teve seu tempo de chorar nas duras provações carcerárias e seu tempo de sorrir quando seu espírito deixou toda amargura e ressentimento pelos seus algozes e utilizou seu tempo não para alimentar a revolta e o ódio que o cárcere gera, mas para continuar a luta pela igualdade racial, tornando-se o primeiro presidente da África do Sul. O tempo é bênção que não pode nem deve ser menoscabada, desprezada, desperdiçada. No livro O Profeta, Gibran Khalil Gibran conta que um astrônomo perguntou: Mestre, que dizer do tempo? E ele respondeu: Gostarias de medir o tempo, o ilimitado e o incomensurável? Gostarias de ajustar teu comportamento e mesmo de reger o curso de tua alma de acordo com as horas e estações? Do tempo, gostarias de fazer um rio, na margem do qual tu sentarias para observar o correr das águas? Contudo, o que em ti escapa ao tempo, sabe que a vida escapa ao tempo. E sabes que o ontem é apenas a recordação de hoje, e o amanhã é o sonho de hoje. Sabes que aquilo que canta e medita em ti continua a morar dentro daquele primeiro momento em que as estrelas foram semeadas no espaço. Quem dentro de vós não sente que seu poder de amar é ilimitado? E contudo, quem não sente esse amor, embora ilimitado, circunscrito dentro do seu próprio ser, e não se movendo de pensamento amoroso a pensamento amoroso, de uma ação amorosa a outra? E não é o tempo exatamente como o amor? Indivisível, insondável? Se, todavia, tu divides o tempo em estações, que cada estação envolva todas as outras estações, e que teu presente abrace o passado com nostalgia e o futuro com ânsia e carinho. Meus irmãos, diante da nossa reflexão de hoje, concluímos que o tempo não volta e a oportunidade que desprezamos torna-se perdida. Então procuremos nos mantermos vigilantes ao tempo que nos resta nesta encarnação, para que possamos aproveitar a bênção de cada hora que Deus nos dá para a nossa felicidade e crescimento íntimo. Pois essa vida é o dever que trouxemos para fazer nesta casa planetária, neste corpo físico. E quando se vê, já se passaram os anos. Quando se vê, já se passou a vida. Quando se vê, já chegou a hora de retornarmos ao plano espiritual. E que Deus, que é o Senhor do tempo e de todas as coisas, dê-nos a sua bênção paternal, agora e sempre.